Nós falamos domingo passado sobre essa pergunta, se você é santo. Acho que agora está indo. Isso, foi. Aí. E essa pergunta que nós fizemos domingo passado, eu espero que você tenha a feito várias vezes e tentado se perguntar, refletir, questionar. E a gente fez algumas perguntas sobre o que é ser santo. Falamos domingo passado sobre isso. E inclusive a gente falou sobre a natureza e a testificação de ser santo. O que é isso? O que tem a ver isso com a palavra de Deus? Se você de repente não veio domingo passado, já está nos nossos canais no YouTube. Aí você pode assistir na íntegra essa mensagem, se você é santo. E aí a gente aprendeu por que ser santo. E aprendemos algumas coisas importantes sobre isso. A primeira delas é para ver Deus. Temos que ser santo para ser um vaso de honra na mão de Deus. E também temos que ser santo para ser testemunha dEle. Esse é o objetivo que nós falamos na semana passada. E hoje eu quero convidar você para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Qual que é o caminho para a santidade? Se domingo passado a gente conversou bastante, e isso foi tranquilo da gente dialogar, sobre o que é ser santo e por que ser santo, enfim. Hoje eu quero entrar um pouquinho mais, e talvez nesse primeiro momento seja um pouco mais técnico e bíblico, no sentido de especificidade, mas eu preciso que você entenda esses elementos. Por exemplo, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, nessas considerações iniciais, é a despeito da palavra soterologia. A palavra soterologia é uma palavra que é usada como também teologia, como também biologia. Se biologia é o estudo dos seres vivos, teologia é o estudo de Deus, logia e tel, o estudo de Deus, ou do que nós achamos que Deus é, e soterologia é o estudo sobre salvação. Tudo que a gente conversar sobre salvação, ela está num bojo só, numa caixinha apenas, que é chamada de soterologia. E a despeito disso, a gente precisa aprender alguns conceitos importantes sobre salvação. O primeiro deles é justificação. O segundo deles é santificação, que é o que nós estamos tratando. E o último deles, glorificação. A partir dessa demanda, dessas três características importantes que fazem parte do conceito da soteriologia, nós estamos de certa forma no meio, que nós estamos tratando sobre ser santo. Santidade é o estado, santificação é o processo. Vai me entendendo, vai guardando, que a gente vai alinhando e entendendo isso. Mas eu quero voltar um pouquinho antes da gente entrar na justificação, na santificação, perdão, e mostrar esse pilar da santificação, justificação e glorificação, para a gente tentar compreender essas palavras. Eu acredito que alguns de vocês talvez nunca tenham ouvido ou lido na Bíblia essas palavras, e elas estão contidas na Bíblia de forma muito clara. Inclusive, se você quer usar de um texto básico para isso, você se utilizará de Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 9, a maioria desses textos vão dizer em sua suma, no capítulo todo, um pouco sobre essa questão da justificação, da salvação e da glorificação. Mas para ficar mais fácil, eu quero passar um pouquinho de cada uma delas. Justificação, o que é? Significa declarar justo, é o ato mediante o qual Deus declara que o pecador que crê em Jesus e confessa a sua fé, aceitando o seu sacrifício pelo pecado da cruz, passa a ser justo e aceitável diante dele. Justificar é quando alguém se coloca em algum lugar diante de outra, ou de outrem, como vocês quiserem. E aqui no caso a justificação surge na perspectiva de que Deus vai me declarar e te declarar justo diante do problema que nós temos a despeito dele em si. Paulo fala isso em Romanos capítulo 3, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificação é um ato de Deus por intermédio da graça. A segunda, santificação, ela pode ser comparada a uma escada com muitos degraus que levam da terra ao céu. Talvez a santificação começa por ocasião da conversão e continua através de toda a vida do crente. Em outras palavras, como a gente tem falado, a justificação é a porta de entrada, é o
Exercício é o processo que acontece na porta de entrada, onde eu, tendo a porta estreita, que é Cristo, e a porta larga, eu decido, entendo, pela graça, pela ação do Espírito, percebo que eu sou filho, e ouço a voz do pastor, e entendo, e eu entro pela porta. Todo esse processo da salvação, nesse ato aqui, nós chamamos de justificação. Ok? A partir daqui, até a minha caminhada, talvez poderíamos até dizer, o caminho que eu vou seguir, até o final da minha vida, vou deixá-la por aqui, esse processo todo nós chamamos de santificação. Sim? Que é a nossa caminhada. E o último, mas antes ainda, significa perfeito amor, obediência e perfeita conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, no processo de santificação, eu entendo, vivo o perfeito amor, eu entendo e vivo obediência, o perfeito em Cristo, e eu entendo e vivo a conformidade com a vontade de Deus. Eu disse hoje, um pouco mais cedo, pessoal do louvor, que quando Paulo diz para nós, na sua carta, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunto para você, você acha que essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a relação é contigo ou é com Ele? É tudo sobre Ele. Por isso que talvez a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não vai ser legal para você, porque você não gosta, porque não tem a ver com o que você quer, tem a ver com o que Ele tem. Por isso que às vezes a vontade de Deus vai ser estranha aos nossos ouvidos. Por isso que talvez a vontade de Deus vai ser estranha e não vai ser perfeita. Como que pode ser perfeito? É porque vem dele, e é dele, para ele, por ele. Não é sobre você e o que você quer. É sobre estar no caminho onde Ele nos coloca como processo de santificação, e passando por isso eu vou entendendo qual que é a boa, porque de vez em quando para mim não é bom, mas quando eu me rendo ela se torna boa. Agradável, nem sempre é agradável, mas quando eu entendo o propósito ela se torna agradável. E perfeita é porque eu olho para trás e falo, como Deus já fez maravilhas, como Deus é perfeito, aí faz sentido, boa, agradável e perfeita vontade. Contudo, quando Jesus também diz em João, quando ele diz, passando pela porta e dizendo para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa distribuição que Jesus coloca para nós, nada mais é do que, uma das excelências para a gente entender, é que Jesus está dizendo, e Isaías falava sobre isso, que viria um caminho, Jesus fala sobre ele ser o caminho, os apóstolos falavam ser o caminho, inclusive eles eram conhecidos como os do caminho. Então a ideia é sempre caminho, e a palavra caminho não é uma ideia de um lugar que você fica, mas é como se fosse no português o gerúndio, é um lugar onde você caminha. Por isso que quando nós falamos alguns domingos atrás sobre ide, portanto, e fazei discípulos, a palavra certa é indo e não ide. Não é para um lugar que vou, é para onde eu me mover, onde eu me locomover, para onde eu andar, eu vivo o Evangelho de Jesus. E a santificação é esse processo onde quando Jesus diz, eu sou o caminho, então passei pela porta, eu tenho um caminho a seguir. Quanto mais nesse caminho eu ando, minha vida está ali no final, né? Eu vou percebendo a verdade, que já não é mais a minha, mas é a verdade do Evangelho, a verdade da palavra, ela vai fazendo sentido no meu caminho. E depois que eu encontro o caminho, o próprio Cristo, e vivo no caminho com Ele, vivo, percebo, encontro, me vislumbra pela verdade, a vida que vivo vai fazendo sentido, como diz o apóstolo Paulo, porque não a vivo mais eu, mas vivo em Cristo, aquele que vive em mim. Então faz sentido. Só que da mesma forma que as palavras vão se complementando progressivamente, tanto caminho, verdade e vida, quanto boa, agradável e perfeita, é aqui que a gente precisa estar e caminhar, até chegar no final da minha vida. Ontem eu acabei indo para Londrina, fazer um velório do meu tio, que a vida dele acabou ontem. José Roberto, um tio muito querido por mim, irmão da minha mãe, ele gostava de tirar braço de ferro comigo, toda vez que ele chegava, ele brincava de tirar braço de ferro com o pastor. Um tio muito querido que não mediu esforços em me visitar 3 vezes em Sorocaba de busão. Saía de Londrina, ia de busão lá para Sorocaba me visitar.
Quando fiquei sabendo da morte do tio Zé Roberto, fiz os meus contatos e fui visitar pela última vez o corpo do meu tio. Preguei lá, tive o prazer de fazer o velório, abre aspas, e uma das palavras que eu deixei e me incomodou demais ter dito aquilo pelo Espírito foi: está acabando gente boa nesse mundo. E eu disse sobre isso, falei disso dele, Galeria dos Heróis da Fé, homens dos quais esse mundo não era digno. E eu soltei essa provocação, eu quero deixar para você. Quando você for embora, será que nós vamos dizer a mesma coisa a seu respeito? Homem e mulher dos quais vai fazer falta, muita falta. O que aconteceu com o tio, e vai acontecer comigo quando Jesus me chamar, a gente chama de glorificação, que é o último estágio que nós temos desse processo. Justificação, santificação, e aqueles que descansarem no Senhor serão glorificados. O que isso ensina para a gente? Que é o ato final do processo da salvação, da soteriologia. Paulo nos ensinou que ela viria em um último lugar, é aqui, quando acabar tudo. Então, enquanto eu não viver, ou enquanto melhor, eu não morrer, terei que viver esse processo de santificação, para que Deus vai me aperfeiçoando a cada dia. Mas quando Ele me chamar, como na sexta-feira à tarde chamou o meu tio, ele viveu a glorificação da salvação, o final do processo. E talvez precisamos entender que a glorificação será depois da vinda de Cristo, para quem ficar, ou para quem ser levado aos céus. Posteriormente a gente fala disso em outro lugar. Por isso eu quero convidar você para a gente entender, a despeito dessas 3 frases, ou 3 afirmações melhor, algumas frases para você guardar no seu coração. Primeiro, justificação é a salvação dos nossos pecados passados. Santificação é a salvação dos nossos pecados presente. E glorificação, seremos salvos do mundo do pecado. Deu para entender? Fácil assim, não? Ah, quem dera quando eu era a idade de alguns adolescentes jovens tivesse eu tido essa lição. Segunda, justificação liberta-nos da penalidade ou culpa do pecado, por isso farei-vos justo. Santificação liberta-nos do poder do pecado. Quanto mais aqui estou, mais forte estou e menos o pecado tem poder sobre mim, como falamos semana passada. E a glorificação liberta-nos da presença efetiva do pecado, porque onde eu estou, inclusive meu tio onde está hoje, e aqueles que partiram em Jesus, lá não há choro, não há pranto, não há dor. E segundo o livro de Apocalipse, o nosso Deus enxugará dos nossos olhos que ficamos toda lágrima. E nós nos reencontraremos com esses amados irmãos. Mas um bloco, justificação é um ato da graça. Santificação é o crescimento na graça. E a glorificação é o desfrute da graça. Tudo tem a ver com Deus. Não tem a ver com o meu esforço tão simplesmente, mas tudo tem a ver com a graça de Deus, desde o início, na caminhada, até o final. Mais uma. Justificação é momentânea, é aqui, um momento só. Santificação prolonga-se por toda a vida. Glorificação, daqui para lá passa até a eternidade. Mais uma, a justificação ocorreu quando estávamos no mundo, no passado, quando me encontrei com Jesus. Se você não se encontrou com Jesus ainda, não teve a sua oração, a sua entrega, a sua renúncia, enfim, o processo com Jesus, então você está para trás da justificação. Você precisa entrar primeiro na justificação, depois a santificação, enquanto andamos pelo caminho que leva para o céu, ou seja, no presente, é isso aqui, santificação, nosso período. E a glorificação recorrerá quando chegarmos ao céu, ou Ele me chamando, como morte, ou Ele levando a igreja dele, se lá, até lá nós ficarmos aqui. A grande questão aqui que a gente precisa entender, e há um problema, e aqui eu quero brigar um pouquinho contigo, porque há um problema na justificação aqui,
que a gente tem enfrentado e talvez alguns de nós não tenham tido sabedoria para lidar. Antes de falar da santificação, eu preciso tratar da justificação. E a pergunta ou a afirmação talvez seria essa: Adão é um mito ou histórico? Eu sei que talvez você ouve isso, e talvez nas suas rodas de amizade, inclusive da faculdade, talvez você possa dizer: pastor, criar o ser humano assim... Como eu ouço algumas pessoas falarem: pastor, tem umas histórias na Bíblia que não... E me perguntaram uma vez: pastor, você acredita mesmo que um peixe pegou um peixe grande, pegou uma pessoa e ela ficou viva 3 dias ali? Aí eu respondi para ela: ó, se fosse a pessoa que tivesse engolido um peixe grande e estava na Bíblia, eu também ia acreditar. Porque eu acredito na Bíblia em tudo, inclusive nos espaços e na vírgula. Porque se está ali a palavra de Deus, eu creio assim. Se você não crê, não tem problema, fique em paz. Mas se você tem distúrbio a despeito do que é a Bíblia, talvez a resposta para essa pergunta: Adão é mito ou histórico? Talvez você vai achar que ele é um mito e não um elemento histórico. Por se tratar disso, infelizmente, alguns anos, muitos anos atrás, mais ou menos 1859, nós tivemos A Origem das Espécies, esse livro do Charles Darwin, que é considerado a base da biologia evolutiva. E ele introduziu a teoria científica de que as formas de vida evoluem ou envolvem ao longo das gerações, melhor, por meio de um processo seletivo natural. Até porque quando você ouve essa teoria, e lembre-se, se é uma teoria, você tem a ideia de que nós viemos... Não, vou melhorar a frase. Se você tem simpatia por essa palavra, por essa ideia, origem das espécies, você tem a ideia de que você veio do macaco. Que eu não me meto nisso. Por isso que eu falei: não, eu sei que veio, eu não vim. Mas se você acredita nisso: pastor, mas meu professor de história, de filosofia, de biologia, que dizer que meu professor é PhD, que TT. Maravilha. Se você quer tendenciar a acreditar ou a viver dessa forma, sinto em te dizer, isso é um problema para a justificação. De duas uma, ou você crê nisso ou você crê na Bíblia. E aí tem algumas pessoas, até a gente chama de evolucionismo, teo-evolucionismo, dizendo que não, mas Deus fez também, e tal, e assim, e não tem problema de ser macaco, e a gente foi evoluindo, mas Deus também está junto, e faz uma salada, Inclusive esse final de semana, quinta-feira, quarta ou quinta-feira, acabou falecendo um grande homem dessa área, e ele falava muito claro sobre isso. É uma teoria. E qual o problema dessa teoria no tempo presente nas nossas igrejas? Deixa eu mostrar para você. Se a teoria da evolução é verdadeira, então Adão não existiu. É um mito. E se ela é verdadeira e Adão não existiu, a Bíblia é falível. Então esquece que a Bíblia está na sua mão, é alguma coisa de Deus. Porque a Bíblia por várias vezes vai falar sobre Adão, várias vezes vai contar a história de Adão, o próprio Cristo menciona-se a despeito de Adão, e o próprio Cristo se codifica, ou na sua estrutura de ressignificação do Novo Testamento, ele é o segundo Adão. Então todos os personagens bíblicos que passam por ali, fazem menção de Adão, que viveu 935 anos, e fazem desse detalhe algo para a nossa história. Mas se você crê no evolucionismo, de certa forma, a própria, não é só uma questão: eu creio, mas eu sou apaixonado por Jesus. Não dá para ser assim. Por segundo problema, porque se você crer na evolução, não existe pecado. Macaco pecou? Como é que funciona isso? Porque a justificação é clara e evidente para mostrar para nós que lá em Gênesis capítulo 3, quando formado o homem e a mulher, Deus disse para o homem: comem de todas as árvores de todo o jardim, mas aquela lá vocês não vão comer, porque quando comeres, vocês vão morrer. E infelizmente não conseguiram entender tudo isso, acabaram comendo, e o pecado se alastrou, eles pecaram, foram expulsos do jardim do Éden, e ao serem expulsos do jardim do Éden, todos nós, toda a geração de Evas e de Adão, somos nós.
Então, se eu creio que o evolucionismo, nós viemos do macaco, aonde entrou o pecado nessa história toda? Fala para mim. Se não sabemos onde entrou o pecado, para que pecado? Se não tem pecado, para que justificação? E se não tem pecado, não tem justificação, Jesus perdeu tempo. Por isso que não faz sentido a gente crer em algumas besteiras evolucionárias, etc, teorias, e um monte de coiseira, não vamos me aprofundar aqui para não ter tempo, mas porque elas não são só uma ideia, elas colocam em choque a minha e a sua fé, maninho. Elas mostram que a estrutura da igreja, a estrutura da salvação, o plano de salvação de Deus sobre mim, sobre você, não vale nada. Por isso que não é só uma questão de, não tem problema como veio, 6 dias, 2 dias, se foi homem, se foi menino. Não, irmãozinho, ou você crê na Bíblia ou você não crê, é simples assim, não tem meio termo. Brinco que crer na Bíblia é igual grávida, eu tô meio grávida, conhece meio grávida? Existe meio grávida? Ou tá ou não tá, não tem jeito, irmão. E a Bíblia é assim, ou você crê ou não crê, e não tem problema você não crer na Bíblia, irmão, fique em paz da minha parte, pode ficar tranquilo, pastor, eu não creio na Bíblia, não tem problema, irmão. Quer dizer, não tem problema, amigo, porque se você não crê nela, nem irmão tu é para mim, entendeu? É simples assim. Deixa eu mostrar uns textos para você entender. A infalibilidade das Sagradas Escrituras, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, vários outros, peguei apenas um pouco aqui para a gente ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo que está aqui é palavra de Deus, é isso que a gente acredita. Pastor, mas foram os homens que escreveram a Bíblia. Você queria que fosse o quê? Um bicho? Você queria que fosse a mula que falou lá e ficasse escrevendo? Foi um homem mesmo, irmão. Por quê? Porque o homem escreve, é o homem que sabe. O Espírito Santo de Deus, que é o autor das Sagradas Escrituras, pegou alguns escritores e escreveram a palavra de Deus. Não vou ter tempo aqui de delongar sobre esse tema, porque a gente não tem tempo mesmo, mas se um dia você quiser olhar, conversar sobre isso, a gente troca uma ideia. Mas o único livro que tem infalibilidade a partir de ciência é isso aqui, irmão. Você contesta isso aqui, mas você não consegue contestar um livro do evolucionismo, porque é o cara que escreveu. Você consegue contestar as Sagradas Escrituras, mas não consegue contestar algumas coisas que você lê por aí, nesses fake news, etc. Talvez eu tenha uma resposta para você. Você contesta isso aqui porque isso aqui te choca, porque isso aqui não fala o que você quer, fala o que se deve, porque isso aqui não é palavra sua e nem interesse seu, é palavra de Deus ao povo dele, por isso que você fica bravo. Mas não é só isso, não há pecado. Romanos capítulo 5, como eu disse, Romanos 3, Romanos 5 e outros tais, vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, não foi pelos macacos, foi por um só homem, Adão. Pelo pecado veio a morte, dito lá em Gênesis capítulo de número 2, finalzinho, e Gênesis 3, o erro. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E 3:23 vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Me enfia pecado na evolução então, irmão, já que você gosta tanto de teoevolução. Que hora que foi? Foi quando eles mataram os dinossauros. Pastor, foi quando eles estavam se afogando no dilúvio. E aí, congelado, eles viram, escreveram pecado. Me acha? E se não há pecado, não há justificação. Se não há justificação, não tem por que salvação. Se não tem salvação, o que nós estamos fazendo aqui na igreja? Por isso que quando a gente olha por mais profundidade as coisas sérias, a gente percebe o que é sério e o que não é. E a gente sabe a artimanha de Satanás para levar a gente para sofismas e um monte de baboseira, que é tudo, palavra do pastor Isaías, doutrina de Satanás para acabar com nós. E sabe quem pega? Quem não tem acesso à palavra de Deus. Já dizia o apóstolo Paulo, nós somos como ventos, e somos levados por ventos de doutrina para lá e para cá, para lá e para cá. Por quê? Porque não olha na palavra. E aqui deixa eu dar uma bronca gospel pastoral para vocês. Estamos estudando disciplinas espirituais,
E a primeira que nós vamos estudar, estudamos quarta passada e vamos continuar estudando, sabe o que é? Estudo da Bíblia. Sabe quantas pessoas estavam aqui? Esse monte? Nem 10%. Isso quer dizer o quê? Que teu arroz está queimando no casamento e você sabe por quê. Isso quer dizer o quê? Que as falácias dos teus filhos ou um monte de coisa você não sabe como conversar, porque é óbvio. A sala de aula que tem essa matéria você não vem. Claro. Prossigamos. Jesus perdeu seu tempo. Antes de tudo, Paulo dizendo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Se não tem pecado, se não tem Adão, se não tem nada, se não tem justificação, Cristo perdeu seu tempo. Mas a Bíblia diz que Ele morreu segundo as Escrituras, e foi sepultado, ressurreto, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está tudo escrito nas Escrituras nesse livro. E é isso que a gente precisa, não só olhar, perceber, apaixonar-se, mas olhar para ele e falar, poxa, faz todo sentido. E aí quando você for chamado, por isso o processo de salvação ele é real, a Bíblia é verdade e Jesus é a centralidade de toda a palavra. Ele estava no começo, Ele estava no fim, Ele é tudo, por Ele e para Ele são todas as coisas, é tudo sobre Jesus. Por isso que quando você vê alguma explicação, alguma coisa saindo, fala, meu filho, pastor, eu ouvi falar isso aqui, vá para a Bíblia, irmão, porque talvez isso aí são faísquezinhas, para mexer com a gente a despeito do que a gente acredita na palavra de Deus. E Satanás não vai inventar coisa, até porque ele não tem criatividade para tudo isso, ele vai distorcer aquilo que já existe, foi isso que ele fez desde Gênesis capítulo 3, não vai fazer com nós? E aí se eu chego para você e distorço, como já aconteceu num vídeo que vocês já viram, viralizou na internet, um vídeo excelente que um professor faz um combinado com seus alunos, e ela vai pegar uma pasta que é verde, me salve a cor, e ela fala para os alunos, eu vou perguntar para vocês que cor é essa pasta verde, e vocês vão dizer que é vermelha. Já viram esse vídeo? E eles ficam ali e tal, chega o aluno atrasado, aí ela pergunta, que pasta é essa? O aluno vê, mas antes pergunta para vários, vermelha, e a pasta é verde, vermelho, vermelho, vermelho. Aí pergunta para o aluno que chegou atrasado, ele olha assim, vermelha? Ou seja, a manada vai sendo levada por falta de informação, e a gente não conhece as Sagradas Escrituras, a gente é levado, a gente não sabe que a salvação depende da justificação, santificação e glorificação. E especificamente no processo de santificação que eu quero entrar agora, depois de abrir um pouquinho disso, trouxe algumas frases muito legais para você guardar. A conversão de John Wesley, metodista, tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. A santificação, ou a conversão, melhor, ou a justificação é esse processo, pode ser uma justificação, de conversão, regeneração, faz tudo no mesmo bojo, mas isso aqui agora isso aqui é a tratativa de Jesus comigo e com você, a santificação. Uma outra frase linda que eu gosto, a santificação é o processo na vida do cristão, onde Deus por meio do Espírito Santo vai nos tornando menos parecido com Adão, e mais parecido com Cristo. Ele usa a ferramenta chamada santificação para fazer isso com a gente. E nesse processo de santificação, mais umas frases ali, qual caminho você está? Em que lugar você está aqui? Porque você há de convir comigo nessa explanação que eu faço para você, o pessoal que está em casa talvez não enxergue muito bem isso, me perdoe, mas daqui para frente, justificação, daqui a porta, né? Aqui está a porta, nesse retorno até o outro lá. Daqui para lá, é o processo, até o final da minha vida. Apóstolo Paulo fala para nós, e apóstolo Pedro também corrobora com essa mesma proposta, de que quando nós passamos pela porta, ou quando nós nos encontramos com Jesus, nós nascemos de novo. Evangelho segundo João, capítulo 1. Ao nascer de novo, capítulo 3, perdão. Ao nascer de novo, nós tornamos, segundo o apóstolo Pedro, recém-nascidos, certo? Até aí tudo bem? Depois ele vai chamar a todos nós de crianças espirituais.
Depois ele vai chamar apóstolo Pedro de jovens espirituais. E depois ele vai nos chamar de adultos espirituais. A expectativa de Deus comigo e contigo é que esse processo, a partir daqui para lá, seja assim. Me encontrei com Jesus, recém-nascido. O problema é que parece-me que a igreja está aqui faz tanto tempo. Um monte de gente se converteu. Um monte de gente que se entregou a Jesus, mas que não está vivendo a santificação na sua vida diária. Não tem mudado. E ele vive como recém-nascido, e às vezes dá um pulinho como criança, e aqui não tem a ver com tempo de igreja, não tem a ver com nada disso, tem a ver com experimentar o agir de Deus, o Espírito Santo junto com a gente, vamos falar sobre isso já, mas esse caminhar, a ideia, apóstolo Paulo fala isso para nós, eu gostaria que vocês fossem mestres, ele está indo até a frente, não só adulto, mas mestre, que ensina os outros. Mas eu volto a conversar com vocês, Corintos, da igreja de Corinto, Keller, vocês continuam sendo crianças espirituais. O que Paulo está deixando claro para a gente é que esse caminho que ele ensinou à igreja de Corinto, e talvez a gente não tenha aprendido igual a igreja de Corinto, não era para nós ficar sentado na porta aqui conversando, como eu sempre falo disso para vocês, mas é para a gente viver isso aqui, ó, processo de santificação, sendo transformado por Deus. Esse é o caminho da santidade. Por isso que quando eu pergunto à igreja, você é santo? Alguns não sabem o que dizer, porque é muito provável que você esteja aqui na porta. Eu não sei se do lado de dentro ou do lado de fora. Quando eu chamo você à responsabilidade da santidade, talvez você não sabe responder e sai com aquela desculpa esfarrapada. Acertei a palavra, sempre erro. Ah, mas Jesus é perfeito, eu não sou perfeito. Quem que não é perfeito que atire a primeira pedra. Satanás falando pela sua boca. Coisa feia que nós faz, né? Mas deixa eu melhorar um pouquinho. Não há vida cristã sem entrar pela porta, não adianta. Se você é cristão, ou se identifica como cristão, mas não passou por Jesus, irmão, você entrou, como diz o próprio Jesus, pela janela, e quem entra pela janela é salteador, não é ovelha, junto com o pastor. Não se entra pela porta para ficar parado. Você precisa aprender isso. A vida com Jesus é uma vida de progresso, é uma vida de gerúndio, é uma vida de indo, é uma vida de caminhando, é uma vida a caminho, não é para ficar parado. E a gente precisa aprender isso sempre, o tempo todo sendo lembrado sobre isso. Santificação é o caminho para ser formado Cristo, ou é o caminho para Cristo ser desenvolvido em nós. Por isso que nós somos pequenos Jesusinhos, Cristozinhos. Na medida que eu vou me parecendo com Ele, mais longe da porta eu estou. Quanto mais diferente dele eu estou, é sinal que mais perto da porta eu ainda permaneço. Entende? Simples assim. Mais para lá, mais maduro, mais para cá, mais imaturo. Mais para lá, parecido com Jesus, mais para cá, eu mesmo. E ainda estragado pela religiosidade, achando que eu sou o cara. Mais para lá, mais santo, mais humano, mais amável, mais parecido com Jesus. Mais aqui, mais sansarrão, espirituoso. Uau, aleluia, não sou como aqueles demais. Santificação é a ação da graça do Pai, processo, ministrando pelo Espírito na minha e na sua vida, para que eu me torne como filho, trindade em tudo. Por isso, primeira verdade que eu quero que você guarde para a gente fechar sobre santificação. Você precisa aprender a crer que você já é. Como assim, pastor? Quando eu ouvi essa expressão também, eu fiquei encucado. Falei, como assim crer que você já é? O que a palavra de Deus vai dizer para nós, ela declara por várias vezes, inclusive nós falamos domingo passado sobre isso, ela nos declara santo. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 2,9.
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, quando nós encontramos com Cristo na justificação, passamos por aqui, Ele nos declara, Ele diz: você é santo, nação santa, povo escolhido. Para você entender como faz sentido isso, vou usar um exemplo bem tranquilo para você guardar no seu coração. O exemplo do Josué sobre isso. Silas, que casou esses dias, né, tá? Os dois casaram. Silas casou esses dias, eu fiz o casamento deles, aí eu cheguei para o Silas: eu vos declaro marido e mulher. Pergunto: Silas acabou de casar, vai um dia, ele é marido? Por declaração, sim. Por atitude ele vai aprender. Não é assim? Ele é marido, está lá, marido e mulher, e ela é esposa dele. Só que virou achar: nossa, agora eu sei tudo sobre esposa. Virei o HD, entrei aqui no SSD e tal. Esposa, não tá. É assim que funciona? Mas você é declarado. Mas te jogam sobre ti um fardo, carga, o jeito que você quiser pensar, dizendo: você é marido. Nossa, quando eu me casei e coloquei minha aliança, o outro dia que eu acordei, minha esposa até olhou para mim e fez assim. Nossa lua de mel olhou assim, espantada. Eu falei: agora é para o resto da vida, filha, já era. Se assustou? Mas eu não acordei falando: agora eu sou um bom marido, agora eu sei ser bom marido. Não, a minha caminhada é que vai me fazer entender aquilo que eu creio, e que por ter crido, foi colocado sobre mim. Você é marido, então se comporte como tal, e aprenda a ser tal, que a caminhada é longa. Como por exemplo, ser filho. Quando vocês que são pais, quando nasce o seu filho, você recebe o quê? Além dos boletos aumentados? Nada, simplesmente você não vira uma chavinha, nada. Aí você pega, eu conheço várias pessoas que falam para mim assim: pastor, eu não sei como é que eu vou lavar e agora, hein? E de repente seu filho já está grande, desenvolvendo, e você é pai, você é mãe. Por quê? Porque foi colocado sobre você, e a partir daquele instante, você se submeteu ao processo, e ao submeter ao processo, você é um bom pai. Você é uma maravilhosa mãe. Você é um bom marido, Silas. Você é uma boa esposa, Tayara. É assim. Mas já temos isso. E quando eu coloco crer que você já é para a gente entender que quando nós cremos naquilo que temos pela fé, nós começamos a internalizar isso aqui, e esse sentimento e essa estrutura, e a gente começa: eu sou. Porque é muito normal a gente fugir da briga, né? Você é santo. Sou não, Jesus, sou não, misericórdia. Irmãozinho, então esse texto está falando de quem? Você é nação santa, povo escolhido de Deus. Então se comporte como tal, porque foi declarado sobre ti essa palavra. Então não só tome, mas viva essa palavra no procedimento. E você não está sozinho nisso, vamos falar disso já. Mas o Espírito Santo está aqui comigo e com você, intercedendo com gemidos inexprimíveis, para que nós nos tornemos aquilo que foi declarado a nosso respeito. E o céu faz declaração sobre mim e sobre você, há muitos anos antes de você nascer. O problema é a tua cabeça, sou eu, é você, somos nós que não percebemos que a gente precisa crer naquilo que já é, porque tudo já está latente diante do Pai. E a despeito disso, casamento, ter filhos e ser filho de Deus. Você não se considera, e às vezes passa pela nossa cabeça as dúvidas mesmos: mas eu sou filho de Deus. Como é que é ser filho de Deus? Todo filho de Deus é por adoção, inclusive foi Jesus. Abre aspas, você entendeu? Nossa, pastor, agora eu fiquei maluco. É por adoção. José, pai de Jesus, acolheu Jesus como adotado, porque não era filho dele, sim ou não? E ele teve que vir por isso, porque também não era filho de Maria, porque se fosse só filho de Maria, seria só Jesusinho. Não seria Jesus o Cristo, porque a linhagem era a partir de José e não de Maria, está lá na Bíblia. Ou seja, o próprio Cristo veio inaugurar de que o céu, o Pai Celestial, teria todos os seus
filhos reconciliados com Ele a partir da adoção. Então ele diz: já não vos chamamos mais servos, amigos, mas te dou um privilégio, filhos. Agora tem gente que é filho, mas não se comporta como filho. Já foi declarado sobre ti, sobre mim. E um dos problemas, a gente ama as declarações, né? Vou fechar esse ponto. A gente ama as declarações: você vai ser próspero, Deus vai abençoar você, põe a mão naquela casa, quando você quiser comprar, põe a mão no carro, chega na concessionária, vai passando assim, é meu, Jesus. Isso você gosta, né? Isso é legal. Agora quando ele diz, sede santo, aí você fala, eu não posso. Por que algumas declarações te é favorável e outras te é problemática? Segunda verdade que o texto nos traz, eu quero colocar para a gente pensar também. Abandone os velhos hábitos. Esse é o caminho da santidade. Se o primeiro é crer que esse processo é para mim, Deus me fez, eu sou filho e eu vou ser santo, Ele tem esse caminho para eu percorrer. O segundo é agora parceria da graça comigo, eu com a graça. E nesse envolto de eu com a graça, a minha atitude é o quê? Abandonar os velhos hábitos. Por exemplo, olha o que diz a palavra de Deus, em 1 Pedro de novo. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Colossenses capítulo 3, versículo 5 em diante. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, aqui ó, antes da justificação. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus. Aí você foi justificado, então agora acabou, agora você pode mudar. A desobediência estão sobre esses, os filhos da desobediência. Vocês também abandonam ou andaram melhor nessas mesmas coisas. Quando? No passado, atrás da porta. Daqui para frente não. Se você daqui para frente continua com os velhos hábitos de lá, tem duas coisas que você precisa pensar. Talvez você nunca passou pela porta e acha que passou. Ou talvez você passou, mas nunca entendeu o que você está fazendo aqui. Mais alguns textos para você entender. Colossenses, continuando o texto. Agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Esse é o caminho de santidade. É abandonar os velhos hábitos. E eu não preciso ficar listando ou trazer aqui e colocar para a gente pensar quais são esses velhos hábitos, como é que funciona. Não, você sabe. Você sabe quais são. Até porque o Espírito Santo te incomoda todo dia a despeito disso. Ele fala, isso aí não. Gritar com a esposa, sabe que está errado. Gritar com o marido, sabe que está errado. Do jeito que a gente trata os filhos, a gente sabe que está errado. Isso faz parte da velha natureza, quem eu era antes de Jesus. Depois de Jesus, o manual está aqui. As formas de ser e de pensar são outras. Então eu preciso abandonar o velho homem. E de vez em quando me tiram do sério, eu falo, a hora que o velho homem volta, dá aquela ressuscitada, levanta a mãozinha embaixo da terra e fala assim, oi, você pisa nele e fala, misericórdia, e se cala. Para não deixar o velho homem voltar, porque é uma briga incessante entre a carne e o espírito. Gálatas 5, 21 e 22, ou melhor, Gálatas 5, 18 até o 23, quando ele fala sobre frutos da carne, o velho homem, e fruto do espírito. E ele vai dizer que há uma luta incessante, ou seja, o seu velho homem querendo entrar pela porta e a te acompanhar na santidade que você está vivendo, e Jesus e o Espírito Santo tentando te ajudar, e você... O que nós temos que fazer? Abandonar. E esse abandono não é uma ação do Espírito. Esse abandono é uma consciência minha e sua por amar a Jesus. Vou repetir. Esse abandonar, despojai-vos, não é uma ação do Espírito. É uma coletividade de ação do céu comigo. Quando eu tenho consciência de que eu preciso abandonar por amar a Jesus. Deixa eu colocar alguns detalhes para você pensar nesse segundo e terminar para o terceiro. Eu e você precisamos talvez acordar todo dia e orar pedindo para que a natureza terrena, adâmica, morra todo dia.
Eu brinco com a minha esposa, quando ela sai do prumo, aí eu falo, Eva, e ela brinca, Adão, porque não é o Isaías Cristo, é o Isaías Adão, aí quando fala assim, opa, passei, estou errado. Como é que você faz com o seu velho homem? Lute contra si mesmo, talvez seu maior algoz é você, para não se tornar quem Deus quer que você se torne. O apóstolo Paulo nos usa essa expressão, que ele cresça, que eu diminua. Quanto mais no caminho da santificação, ele cresce, Jesus, e eu vou diminuindo, vou me soltando, isso aqui vai me diluindo assim. O grande problema é quem você alimenta durante o dia, é quem ganha a batalha da luta entre a carne e o espírito. O que você está fazendo para alimentar um novo homem, a nova criatura em Cristo Jesus que você se tornou quando passou pela porta? E o que você tem feito para alimentar o velho homem, é você que decide. As disciplinas espirituais são estruturas e ferramentas para a gente alimentar o novo homem, que não sabe viver sozinho. Abre aspas aqui, parênteses melhor. Antes de Adão pecar, nós tínhamos livre-arbítrio. Depois que Adão pecou, nós não temos mais livre-arbítrio. Agora nós temos livre agência. A distinção entre livre-arbítrio e livre agência é que quando você tem livre-arbítrio, você está completamente isento de tendência para escolher o que quiser. E nós não somos mais assim depois do pecado. Sempre seremos tendenciosos pelo pecado. Mas não é pecado. Mas o pecado projetou o teu orgulho e você escolhe pelo teu egoísmo. Pecado disfarçado. E aqui nós temos livre agência, como escolher a roupa que eu vim, como escolher, Romário, a meia, né, Romário? Cadê Romário? A minha meia, que bonita. Eu que escolhi. Eu tenho liberdade, chama-se livre agência. Mas o livre-arbítrio só tinha no Éden. Por isso que eu preciso desesperadamente de um processo de santificação, justificação, santificação, porque aqui o Espírito Santo vai me ajudar a desenvolver essa relação com o pecado, como nós já falamos, comigo mesmo e com o outro de mim ali, e a gente vai viver e eu vou para lá, parecido com Jesus. Mas eu não vou conseguir sozinho, isso é graça de Deus, isso é o Espírito Santo que produz na gente. E por último, não menos importante, talvez, 1 Pedro 2, anseie por maturidade. Olha o que o apóstolo Pedro diz: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes sejam dado crescimento da salvação. Simples assim, olha lá. Se é que você já tem experimentado de que o Senhor é bondoso, ou seja, se você já passou pela porta, se você já encontrou Jesus, a justificação já foi um caminho processual na sua vida, então você tem que o quê? Desejar. Não é assim, eu vou orar para Deus produzir o desejo no meu coração. Não, é você, irmão, Deus já está aqui, já está feito, o processo já está tudo pronto, é você, aqui entra a minha e a sua atitude. Desejar ardentemente o leite, porque eu acabei de nascer, recém-nascido, para que eu me torne aquilo que Deus quer que eu me torne. Até porque, olha o que Paulo diz para nós, Colossenses 3,10, revistem-se, ou se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tome para si, revista-se. Olha o que mais, outro texto para a gente guardar, Efésios 4, Paulo de novo, e aqui é um texto bem longo, mas eu quero que você tenha atenção aqui, que é um dos últimos nossos. Quanto à antiga maneira de vocês viverem, vocês foram ensinados, e nessa noite isso aconteceu, ou seja, esse texto é profético que hoje está acontecendo, vocês foram ensinados, estão sendo ensinados, a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. É isso que o homem faz com a gente, o velho homem. A serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser quem? Semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes de quem? Do caminho. O que tem nesse caminho? Jesus é o caminho e a verdade, faz todo sentido. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, e não é só um abandono, mas é um antagonismo de ação. Eu paro de mentir, começo a falar
a verdade. Pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficam irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes do sol se pôr. E não deem lugar ao diabo. Até aqui, Satanás vai incomodar, encher, para tirar nós do sério. E às vezes ele vai usar você, marido, para tirar a sua esposa do prumo. Às vezes ele vai usar você, esposa. Às vezes ele vai usar amigos, ele vai usar trânsito, ele vai usar o que ele puder para desconfortar, para tirar a gente desse projeto, para criar uma resistência e a gente não ir em direção àquele que é autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele vai fazer de tudo. E aí para nós fica o quê? Não dê lugar, não dá brecha, não libera, toma cuidado. O que furtava não furta mais. Antes, de novo, antagônico de ação, trabalhe, fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver com necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, ou nenhum palavrão, se você quiser na expressão normal, saia dos seus lábios, mas apenas palavras que forem úteis para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que ouvem. Vou melhorar esse texto para você entender. Nenhuma palavrão sai da sua boca, miserável, mas apenas aquilo que for útil para você edificar os outros, conforme alguém te perguntar. Não é o ser boca aberta falando para os outros, não, conforme a necessidade. Então não fica falando de graça, não. Se alguém te perguntar, fala. Se não te perguntar, ora. Entendeu? É que está ali, ó. Com quem estiver, de forma necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E aí talvez o mais difícil: não entristeçam o Espírito de Deus. É porque quando você sabe do caminho, do trajeto, e fica aqui, acho que o Espírito Santo olha para nós e fala: só isso? Poxa, a gente tem uma caminhada, gente. Eu estou aqui. Fiquei tão triste. Eu brinco com alguns líderes que eu converso, que está comigo, eu não fico bravo. Às vezes fico, mas muito pouco. O sentimento que eu fico muitas vezes com muitos perto de mim é que eu fico muito triste. E a tristeza que eu fico é a tristeza do original dessa palavra. A tristeza rodeada por decepção. Dizendo: eu esperava mais de você. Talvez o Espírito Santo olhe para nós e triste, olhando para nós dizendo: poxa, só isso? Eu vim para que tenham vida, Jesus dizendo, e tenham abundância. Cadê? Cadê as profecias dessa palavra que você diz que é linda e maravilhosa, que eu não estou vivendo? Fechando o texto. Livrem-se de toda amargura, tratamento interno agora. Lá é tratamento relacional, agora é tratamento personificado. Eu, você, quem nós somos. Indignação, ira, gritaria e calúnia. Isso aqui é velho homem, irmão. Quando alguém gritar com você e for de Jesus, você fala: reda de Satanás. Jesus fez isso quando Pedro veio encher o saco dele e falou: reda de Satanás. Então, está liberado. Mas a gente precisa abrir mão disso. Bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como nos perdoou Cristo, Deus em Cristo. Por isso, para a gente partir para os nossos finais, a prova de que fomos justificados é que desejamos a santificação. Se no teu coração não arde crescer em Jesus, sinto em te dizer, você deveria se autoavaliar, se você um dia passou pela porta. Como disseram para você, e eu ouço várias vezes esse áudio do meu amigo Ricardo Oliveira: mentiram, viu? Você não entrou não. O nascer de novo deve nos levar a um caminho de crescimento em Cristo. Se o nascer de novo não te leva para a santificação, você não nasceu de novo, maninho. Você acha que você nasceu, mas não tem verdade na tua entrega em Jesus. E o desafio que eu te faço: não seja um eterno recém-nascido.
A ciência fala disso, não é com falta de respeito, mas tranquilidade. Quando você vê uma criança que passou o tempo, mas ele não acompanhou, você chama a criança de retardado, sim? Com toda a beleza da palavra, sem aquele exagero que a gente está vivendo ultimamente. Né? Está retardado, a mente é retardada ao tempo que é. A forma de pensar é retardada ao tempo que deveria ser. Porque tem 30 anos e é pequenininho. Esse processo acontece na nossa vida quando somos cristãos. Desculpa tentar te fazer essa pergunta de forma bem clara para você entender. Você é um retardado espiritual? Não tem outro jeito de te perguntar. É recém-nascido ainda, com 10 anos de igreja? Com 20 anos de igreja, continua fazendo a mesma coisa, errando os mesmos erros? Porque a santidade, a santificação é o processo de que o pecado já não é mais um estado onde estou, mas é um acidente que me pega porque eu ainda estou crescendo, sendo transformado. Então ele aparece, o apóstolo Paulo nos ajuda quando ele diz, o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Meu Deus, e agora? Aí ele percebe que ele está mais perto de lá do que ele imaginava, então bora correr para cá, cuidar-se de si na santificação. Agora o problema é que às vezes nós achamos que somos justificados, santificados e pecamos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu posso pecar mais? Pelo contrário, porque você foi alcançado pela graça, desde o início do seu processo com Ele. A graça nos inunda aqui, e porque eu amo pela graça que me inunda, eu vou viver para Ele. Quero fechar com uma expressão que eu ouvi, eu acho aí linda. Existem 7 linguagens do amor no curso que nós fizemos. Existem 5 no livro e 7 que a gente colocou mais, enfim. Tem uma linguagem do amor que é linda, que é presentes, né? Se a sua namorada ou sua esposa, a linguagem é presente, prepara o bolso. É só assim que ela vai te ouvir dizendo, eu te amo. Mas não é presente caro, a gente já falou sobre isso. A linguagem de amor é aquela linguagem que você tem livre acesso e quando você faz, o outro vê e observa e não tem dúvida do que você está fazendo. Essa é a linguagem do amor. A linguagem do amor de Deus, Pai, para os seus filhos, é a santificação. Nesse processo, o pai olha para o filho e vai olhar e dizer, filho meu, este é meu filho amado em quem tenho grande alegria. Agora, se você não quer acessar o pai dizendo que o ama, nessa linguagem de amor, santificação não é para você. Para a gente fechar, ouvir, refletir e agir, eu quero te convidar para a gente pensar nessas frases. Você já foi justificado? Você já se rendeu ao senhorio de Jesus? Você já teve a experiência de se prostrar e saber que quando você fala, é o Pai que te ouve? Se você não fez isso ainda, sugiro você me procurar essa semana e a gente fazer isso juntos. Abro a agenda para você fazer isso, abro mão de os compromissos para estar com você. Só um pouquinho, Vi, senão vai atrapalhar ali, meu rei, por favor. A verdade que você precisa levar para casa é que o nosso caminho é a santificação, não existe outro caminho para quem se encontrou com Jesus, irmão. A pergunta é que lugar você está nessa caminhada? Recém, criança, jovem ou adulto espiritual? Lembrando que quanto mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito. E nós seremos conhecidos não pelo aquilo que estamos cheios de Espírito, mas pelo que o Espírito produz em nós, frutos. E uma frase que uma pessoa gostou, e eu vou repetir para você não esquecer. Ser cheio do Espírito, segundo a Bíblia, não é você falar em línguas a despeito de que fala, por causa cheio de Espírito. Mas ser cheio do Espírito é você saber e tiver condição de controlar a sua língua. E por último, santificação é permitir que os padrões de Jesus sejam vistos em nós.
um monte de Jesusinho saindo por aí, para o trabalho, para casa, na prefeitura, na escola, qualquer lugar que você for, olharem para a gente e confundir a gente com tal de Jesus, em atitudes. Esse é o objetivo da santificação. Por isso eu sugiro que você permita que o Espírito Santo, que trabalha em nós nesse processo da santificação, nos permita ser moldados, mexa com a gente, como que com um chiclete colado no cabelo, se for preciso doer, se for preciso rapar, mas que Ele mexa nos meus padrões e nos seus padrões, e coloque em nós, selado pelo Espírito de Deus, os padrões de Jesus. Romanos 8, capítulo 28 e 29 nos diz isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aquele que de antemão nos predestinou para que fôssemos a imagem e semelhança do seu Filho. Então, quer entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Esteja no caminho da santidade. Se você não está no caminho da santidade, boa, agradável e perfeita vontade não vai te fazer sentido. Se você não está no caminho da santidade, caminho, verdade e vida não faz sentido. Se você não está no caminho da santidade, a Bíblia não te faz sentido. Se você não está no caminho da santidade, se encontrar com o Pai todo dia, não te faz sentido. Sugiro você que viva o caminho da santidade, pois essa é a vontade de Deus. Quero te convidar.